Olá, estamos aqui novamente no Podcast Team. É muito bom estar com todos vocês aqui novamente. Eu sou o Lucas, essa é a Mirella. Oi, gente, tudo bem? Essa é a Camila. Oi, gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui novamente. E essa é a nossa convidada especial, Gabi. Oi, pessoal. Oi, gente. Muito bom estar aqui com vocês hoje. E não esqueça de curtir, compartilhar e comentar nos nossos vídeos. Bem-vindo ao Podcast Team, da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Estudamos a cada semana lições para seu crescimento espiritual. Reserve um tempinho do seu dia, estude com a gente e fortaleça sua caminhada com Jesus. Gabi, você poderia fazer uma oração para a gente começar? Sim, vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigada, Senhor, por Tua palavra aberta aqui à nossa frente. Obrigada por tudo que o Senhor deixou aqui para que a nossa vida fosse melhor hoje. Dirige esse momento de estudo, esteja aqui conosco, nos capacita para compreender ao máximo as Tuas sagradas escrituras. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E hoje vamos estudar a lição 10, com o título O Poder do Amor. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos. O que de fato somos, sabemos, porém que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. 1 João 3, 1, 2. Bom, a Camila acabou de ler aqui um verso de 1 João 3, de 1 a 2, que é o verso-chave, né, da nossa lição dessa semana, que estamos estudando hoje. E lendo esse capítulo 3 de João, eu consegui enxergar algumas coisas aqui que me fizeram pensar e refletir muito sobre o tipo de amor que João está falando. Não é qualquer amor que ele está descrevendo nessa lição, nem nesse capítulo específico da carta dele. Ele descreve um amor que foi construído através de conhecimento. E esse amor é muito poderoso, porque João ele teve uma experiência real com Deus. Ele viveu com Jesus, ele viveu com o amor personificado. E ao ter contato com esse amor, ele foi completamente transformado. Eu pergunto para vocês, quem que era João? Quem que era João? Nosso slide aqui, ele vai dar uma pista quando ele fala que João era filho do trovão. Qual é o tipo de temperamento que João tinha? Explosivo. Muito, né? Não sei nem se alguém aqui... Muito vocês não parecem ter esse tipo de temperamento. Muito Eu acho que eu sou, de nós quatro, que acho que talvez eu seja um pouco mais explosiva, não sei. Ele era assim, ele era muito explosivo. A Bíblia nos dá alguns indícios de outros tipos de personalidade que ele tinha. Vocês conseguem lembrar de alguma coisa que ele faz? A lição até vai falar sobre uma coisa que ele fala para Jesus fazer o quê com os samaritanos? Jogar fogo do céu. Lança fogo do céu. Lança fogo do céu. Ele tinha um temperamento que, assim, né? Que realmente era... Se ele tivesse alguma coisa na mão ali, ele faria besteira, né? Que mais que a gente lembra aí de João? Tem mais coisas que a Bíblia fala dele. Vocês conseguem lembrar de mais alguma coisa? Vou dar uma dica, tá? Para ajudar vocês. Ele e mais um irmãozinho dele lá pediram uma coisa inusitada para Jesus. Falaram para Jesus: Senhor, quando o Senhor estiver no seu reino, o que é para fazer? Me dá um lugar. Responde tudo. Mas ele não chega para Jesus e fala: Jesus, me dá um lugar do teu lado? Chega ou não chega? O que isso fala sobre quem era ele? Pode falar, gente. Se chega uma pessoa para vocês hoje e vira e fala assim, viu? Me chama para ir lá no seu podcast, porque eu falo muito bem. O que vocês vão achar dessa pessoa? Que ela é o quê? Fugiu a palavra, qual? Inconveniente. Legal, uma palavra que cabe, com certeza. Inconveniente, ambicioso, né? Ele queria poder, status, porque uma pessoa que
pede algo desse para alguém que ele considera rei, ele tá querendo o quê? Ele tá querendo poder, posição, status, Uma pessoa fama. que se convida. Se convida muito, né? Ele era muito inconveniente, né, Mirella? Cara de pau também? Total. Eu acho que sim. Total. Então, tudo isso descreveria quem era João, né? Mas o João que a gente vê escrevendo a carta aqui é um João completamente diferente. Opa, transformado, né? E acho que a gente vai continuar falando um pouquinho mais aí a respeito desse tipo de João. Mas eu queria agora fazer uma pergunta para o Lucas. Porque João, ele começa, ao invés dele começar falando que Deus é amor, ele começa o livro, a carta dele, dizendo que Deus é luz. E por que antes de dizer que Deus é amor, ele diz que Deus é luz? Por que você acha, luz Lucas? Significa ausência de escuridão, mentira, engano e outras coisas. Onde Deus entra, existe a ausência de escuridão, de mentira, porque ele também fala que Deus é verdade, né? Onde Deus entra, existe a ausência do que é ruim. E aí, quando a gente vê isso e volta para esse texto de 1 João, tem um verso aqui que dá outro sentido e que eu queria ler com vocês. Esse verso, ele não é mencionado na lição, mas ele é muito importante para a gente entender um pouco, ou pelo menos tentar entender um pouco do tamanho que foi essa transformação de João quando teve essa experiência com Cristo. 1 João, capítulo 3, verso 6. Mirella, lê pra gente esse verso, Mirella, pode ser? 1 João 3, verso 6. Grifadinho de vermelho. A tia é boazinha. Obrigada. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não conhece e não entende quem ele é. Tá falando de perfeccionismo esse verso, parece, não é? Tá falando, quem conhece a Deus não peca, não continua pecando, não é isso que tá dizendo o verso? Se você pega esse verso de primeira, se alguém pega esse verso e fala assim, ó, tá vendo? Se você peca, você ainda não conhece a Deus. Você ainda não vive os desígnios de Deus. E aí, garotada? Como é que a gente sai dessa? Pensando em tudo que eu falei para vocês até agora, que a gente conversou aqui, pensando principalmente nessa definição de Deus como luz, como é que a gente sai desse equívoco, tá? Eu já começo dizendo para vocês que é um equívoco achar que esse verso está falando de perfeição. Os maiores teólogos, filósofos e estudiosos da Bíblia têm discussões que durariam muito mais do que um podcast para tentar responder quando o assunto vai para esse lado de perfeição. Então, seria até injusto a gente tentar aqui, né, com a base teológica que nós temos, responder essa questão que eu estou dizendo para vocês. Mas vamos construir aqui um pensamento no seguinte sentido. Se Deus é luz, onde Deus entra, eu gostei muito dessa definição que o Lucas deu. Onde Deus entra, existe ausência de escuridão. Então, se Deus entra na nossa vida, o efeito do pecado e a forma de praticar pecado é diferente. O que eu estou querendo dizer para vocês? A gente não tem mais prazer em pecar, sabe? Você erra e você pensa assim, putz, opa, podia falar essa palavra? Vacilei, fui longe demais, preciso voltar. A gente não permanece no pecado, que é exatamente o que ele vai continuar dizendo nos próximos versículos. E aí, eu vou com vocês, antes da gente entrar, né, na outra parte dessa lição, ler com vocês o verso 10, a última parte do verso 10, que lá diz assim, quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos não pertence a Deus. O foco da vida daquele que é transformado por Cristo é não ultrapassar os limites da convivência e do relacionamento interpessoal. Já parei. Entenderam? Então, assim, Cristo, ele vem para transformar a nossa forma de lidar com o pecado. Acho que só isso que a gente precisa guardar nesse momento.
a forma como a gente lida com os erros, né? Ele passa a ter um outro sentido. E foi isso que aconteceu na vida de João, né? Ele tinha seus desafios, enfrentou muitos cenários, mas a gente pode continuar a partir daí. Lucas, comenta pra gente aí alguma coisa dessa parte. E a gente tem que lembrar também que João, não só João, os discípulos também participaram de momentos exclusivos com Jesus, milagres, transfiguração no Getsemane e vários outros momentos. E João, ele também escrevia cartas para corrigir as pessoas. Isso me lembrou Paulo também, que também escrevia as cartas. Tinha esse costume de escrever cartas para corrigir as pessoas. E também, mesmo corrigindo erros graves, chamava a igreja de amados e filhinhos. E é diferente uma pessoa que chega, tipo, uma pessoa que tá brava, chega em você e corrige, de uma pessoa que tá normal, assim, tranquila, chega em você e corrige, é diferente. Exatamente. O amor transforma tudo. Você sabe que o lema dos jovens adventistas é o amor me motiva, né? Mas, antigamente, era o amor de Cristo me constrange. Hoje é o amor de Cristo me motiva, corrigindo. E antes era o amor de Cristo me constrange. Foi mudada a última palavra. Mas eu, particularmente, né, acho que constrange resume melhor o que é o amor de Deus. Porque foi exatamente isso que aconteceu na vida. A lição não está falando de Pedro, mas se a gente lembrar o sentimento que Pedro teve quando traiu Jesus, Pedro foi constrangido. Ele olhou para o que ele estava fazendo, se lembrou que Jesus disse que ele iria fazer aquilo. E qual foi a atitude dele, né? Ele se arrependeu, ele mudou de caminho. Assim como João, que talvez não tenha cometido um erro tão grave quanto o erro de Pedro, mas no livro Embaixadores, e isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ele é feito um paralelo entre a vida de João e a vida de Judas, que foi o discípulo que errou mais gravemente, né? Então a gente vê o tanto que o amor que Cristo tinha modificou a vida deles. E vocês sabem que existe um amor aqui na Terra que tem o poder de fazer isso. Se existe um amor entre seres humanos que tem o poder de nos constranger ou de nos motivar, como o amor de Cristo é o amor de mãe. É ou não é? Fala a verdade. Quantas e quantas vezes já não aconteceu comigo de eu pensar assim, nossa, minha mãe tinha toda a razão. Por que eu não ouvi a minha mãe? Né? Não sei, eu acho que com vocês isso nunca aconteceu, né? Não chegou nessa fase ainda. Mas é um amor que nos constrange, que nos faz repensar a rota. Acho que esse é o termo que mais... Que faz repensar o caminho. Repensar o caminho. Isso é importantíssimo, né? E a gente vê isso no decorrer da vida. Será que esse caminho tá certo? Será que eu tô vacilando? E quando acontece alguma coisa e a gente fala assim, nossa, minha mãe parece que tem uma língua. Minha mãe falou, acontece. Tudo que fala, acontece. Né? Mas é que, assim, por amor, ela tá avisando, né? A mãe tá avisando a gente, olha, não faz isso não, que não vai dar certo. Né? Então, essa construção ela foi importante na vida de João, para que João fosse transformado ao ponto de nos ensinar como amar. Então, esse acho que é o ponto principal que a gente precisa compreender. Que hoje, nos dias atuais, e eu digo para vocês, tá faltando amor no mundo? Uhum. Será? Tá faltando? Bastante até. Vocês veem isso nos relacionamentos na escola, por exemplo, de vocês? Vocês veem que falta amor hoje? Acho que sim, porque tem relacionamentos que não são verdadeiros. Porque, tipo assim, relacionamento é pra mostrar que... Primeiro, que relacionamento é uma fase da vida que mostra se você vai mesmo ficar com aquela pessoa, né? Pra vida inteira. Porque, às vezes, pode ser só interesse. Só interesse. Às vezes a gente é uma escada, né? Já se sentir escada pra alguém? É horrível, horrível ser usado como escada, né? Pra chegar em algum lugar. Ou fazer alguém de escada também. É péssimo. Mas é isso aí, gente. É uma construção que é mais do que necessária hoje em dia. A gente pode seguir. Aí, ó.
Lembra que eu falei do paralelo entre João e Judas? Por quê, né? Qual é a diferença entre os dois? Os dois erraram. Para Deus existe erro grande e erro pequeno? O que vocês acham? Não. Mas, gente, olha o que Judas fez, olha o que João fez. Eu acho que independente do, tipo, independente do erro de, tipo, se o erro foi grande ou não, eu acho que o perdão é o que vale. O perdão. O que você acha, Lucas? O perdão que vale, porque Davi e Salomão pecaram muito mais que Judas. Mas vem cá, vocês acham que Mas, Jesus não perdoaria Judas? Ele perdoaria. Com certeza. Ellen White fala no livro Embaixadores. Judas poderia ter tido perdão. A diferença não está no amor de Jesus. A lição fala isso. É incrível isso. A diferença não está no amor de Jesus. Ela está no amor nosso para com Jesus, né? Então a diferença está no ir até Cristo. João, Pedro, né? Eu acho que se a gente humanamente fosse pôr numa escala de pecado, acho que Pedro tá ali, ó, com o que Judas fez. A traição foi traição e traição. Mas a diferença tá no quê? Né? O que fez diferença? O que vocês acham que fez diferença no final da história de Judas e no final da história de João? Perdão. O perdão que eles buscaram em Deus. E isso transformou. O perdão alcançado, ele transforma a vida. Quando a gente se sente realmente perdoado por alguma coisa, nos faz mudar a rota, a direção. Fala, cara, eu fui perdoado. Eu não merecia isso. Eu não merecia essa graça. Eu não merecia esse amor. Eu não merecia essas bênçãos. E eu recebi. Então, isso muda a direção. Agora, a escolha, né? A escolha de resistir. Aqui fala sobre resistir à graça, né? Mas a gente está falando de perdão e a graça nada mais é do que os pecados serem perdoados. Resistiu à graça e virou escravo do próprio egoísmo. Então, a escolha de João, ela vence o pecado. Porque no dia a dia, ele muda, né? Ele se deixa santificar-se pela verdade. Então, por que é importante que as pessoas que professam crer em Deus permaneçam na verdade? Vocês entendem bem essa pergunta? É profunda demais, filosófica demais? Por que é importante a gente estar sempre firmes na verdade? Porque senão você vai estar no engano. É igual estar de olho fechado. Você não vai enxergar a verdade em Cristo. É como se você tivesse pendurado. Se você tipo, cai, você não tá mais, tipo, você perdeu. Você saiu do caminho. Mas quando você tá pendurado, você tá no caminho certo. É importante que a gente continue no caminho, e eu também acredito nisso, para que haja uma mudança em nós. Porque a verdade, ela muda, a verdade, ela liberta. A melhor coisa que tem é a gente descobrir verdades transformadoras, que mudam o pensamento, mudam a nossa forma de ver as coisas, de ver o mundo, e de forma segura, porque é a verdade, né? Então, ela liberta em muitos e muitos aspectos, né? Então, a gente entender a importância de permanecer nisso é exatamente continuar avançando, continuar seguindo em frente. João chega nesse ponto que ele chega porque ele permanece, mesmo quando Cristo não estava mais aqui presente, João, ele permanece amando a Jesus. Ele permanece pregando o evangelho. E ele permanece olhando para a cruz. E quando ele olha para a cruz, ele vê que Jesus confia aquilo que ele tinha de mais precioso a quem? A João. E eu pergunto para vocês, o João que estava lá na cruz é o mesmo João que escreve as cartas? Ele já estava completamente transformado, sim ou não? Já. Lembrem-se que um pouco tempo antes de Jesus ir para a cruz, ele tinha uma ambição de ser O melhor. o melhor.
ele ainda não estava completamente transformado aqui. Ele já estava sendo transformado, mas ele não estava. Então, o que fez Jesus confiar a mãe que ele tanto amava a João? É porque, assim, dependendo da situação, o mais importante é você deixar sua mãe segura, né? Proteger a mãe. Não importa Boa! com quem seja. Boa! De alguma forma, bem ou mal, a mãe dele estava amparada, você acha? Algum pensamento Tava segura. diferente? É como se fosse uma coisa preciosa, assim, né? Tipo assim, que ele confiou em alguém pra deixar, pra não ter algum perigo, assim, como se um tesouro, por exemplo. Sim. E eu digo uma coisa para vocês. Na cruz, Jesus viu quem João ainda ia ser. Então, primeira observação que eu faço desse texto, eu tiraria essa palavra ambição, se o autor me permite. Eu colocaria no lugar propósito de vida. Porque realmente uma pessoa sem propósito de vida, ela tá morta. E uma pessoa que tem propósito de vida, mas nesse propósito não tem amor, também tá morta. Por quê? Porque quando alguém tem um propósito de vida e junto com esse propósito, amor pelas pessoas que passam no caminho dela, amor pelo que ela faz, no final da vida ela pode deitar e descansar. E descansar é diferente de morrer. Porque quando a gente descansa, a gente deixou para trás algo construído. A gente deixou pelo caminho um legado. E se tem uma coisa que deveria ser mais propósito de vida nas pessoas hoje, é deixar legado. Um legado de amor, um legado de esperança, um legado de vidas impactadas quando a gente passa por elas ou quando elas passam pelo nosso caminho. Então falta um pouco disso, um pouco dessa humanidade. E ela vem permeada pelo amor de Cristo, que é Ele que nos constrange, que é Ele que nos motiva e nos transforma. Tá bom? Até a próxima, viu, gente? Obrigado, Gabi, por ter nos ensinado mais uma lição, nos dado esse conhecimento. De nada, imagina, as ordens. E obrigada a vocês pelo espaço aqui no podcast. Obrigado, Camila. Obrigado, Miriam. Obrigada. E não se esqueçam de curtir, deixar like e comentar. E é isso, acabamos mais um podcast Team. E tchau. Tchau! Tchau!